Muito bem, pessoal. Então hoje nós vamos aprender como que a gente faz a nomenclatura dos ácidos. Nomenclatura dos ácidos é importante porque no vestibular você vai precisar do nome dos ácidos para conseguir dar nome de outras substâncias que vão aparecer no seu vestibular e conseguir fazer a nomenclatura das substâncias inorgânicas. É um assunto que costuma ser pedrinha no sapato, né, dos alunos, porque quando ensinado de forma tradicional, tem muita coisa para decorar e realmente é um pouquinho chato, tá? Então, primeiro, eu vou te mostrar como que é o jeito tradicional, como é que a gente faz tradicionalmente para ensinar a nomenclatura de ácidos para os alunos. Possivelmente você talvez tenha aprendido assim. Apresentamos para os alunos uma tabela como essa que está na tela, com os principais ânions, tá, dos ácidos. Na sequência, a gente mostra isso aqui, ó, que o nome de um ácido pode ser feito quando você pega o nome do ânion com a sua terminação. Então você pega, por exemplo, um ânion que termina, né, em eto. Então, o ácido vai terminar em hídrico. Então, você ensina o aluno que quando o ânion termina em eto, o ácido termina em hídrico. Quando o ânion termina, por exemplo, ali em ato, o ácido vai terminar em ico e assim por diante. Tá certo? Esse método ele tem uma pequena desvantagem, né? Você precisa memorizar todos aqueles íons que eu mostrei para você daquela tabelinha de íons. Então, você tem que decorar todos os íons que aparecem nesse quadrinho, tá? E ficar decorando esses íons é algo bem chato, né? Vou te contar um pouquinho da minha história, como é que foi quando eu aprendi isso na escola. Quando eu aprendi isso na escola, o professor tinha que dar um jeito de forçar a gente a decorar os ácidos. E como é que ele fazia? Bom, você já deve ter ouvido falar dos flashcards. Então você tem, de um lado, a fórmula do íon e do outro lado você coloca o nome. E você faz meio que um baralho disso aqui, você faz para todos os íons, né? De um lado você põe, né, a sua fórmula e do outro lado você coloca o seu nome. E aí você fica brincando com isso até que você consiga memorizar. Por exemplo, você lembra quem é... Ops, está de cabeça para baixo, né? Você lembra quem é esse cara aqui, ó? O nitrito? Lembra da fórmula dele? É esse cara aqui, ó, NO2-. Então, o aluno tem que ficar memorizando. Uma vez que ele memoriza, então, por exemplo, esse aqui é o fluoreto, tá? E ele tem que memorizar todos. Eu lembro da escola que na prova era assim, o professor colocava 5 cartas dessa em cima da mesa, né, viradas, né, ora com a fórmula, ora com o nome. Então, se tivesse a fórmula, eu tinha que falar o nome que tinha do outro lado. E se tivesse o nome, eu tinha que falar a fórmula. E tinha 10 segundos para falar cada um deles, para responder todos que estavam ali, os 5 que estavam ali. Cada um valia 2, somava, dava 10, né? Então era muita pressão, eu achava que química só tinha que ficar decorando as coisas e não via relação com outras coisas e isso tornava aquele assunto um pouco chato. Tá? Então, existe uma maneira de te mostrar como que a gente faz para dar nome de ácidos, esquecendo isso que está na tela, que você já deve ter visto por aí. Então, esquece essa história de dar nome do ácido a partir do ânion. Você não vai ter que ficar decorando o nome de todos os íons. É desnecessário. Puxa, calçado, então como é que eu faço? Bom, primeiro eu queria lembrar com você que os ácidos têm fórmula geral HXA. Essa é a fórmula geral de um ácido. Então você tem que saber reconhecer pela fórmula que uma substância é um ácido. Isso está além do bate-papo dessa aula. A aula de hoje é só para te ensinar a nomenclatura, conceitos de ácidos, como é que os ácidos funcionam, essa é uma outra aula, tá certo? Muito bem. Uma vez que você conhece os ácidos, eu vou colocar algumas fórmulas aqui para você ver. Ó. Repara nessa fórmula, ó, HCl, esse aqui, ó, H2S, esse, veja, HNO3, esse aqui, ó, H2SO4, mais um, ó, H3PO4. Aí eu queria te chamar a atenção para algumas coisas que estão aqui. A primeira, repara só, o que esses caras, abaixo dessa linha azul, não ficou boa essa linha azul, peraí, aqui. Agora sim, ó, o que esses caras debaixo da linha azul têm e os de cima não têm? Muito bem, quem falou? A presença do oxigênio, exatamente. Então eles são chamados de oxiácidos. E esses de cima são chamados de hidrácidos.
Isso é importante porque vai te ajudar na hora de fazer a nomenclatura dos ácidos, saber reconhecer pela fórmula se ele é um oxiácido ou se ele é um hidrácido. Super simples, só verificar a presença ou não do átomo de oxigênio, tá certo? Então, os que não têm oxigênio são os hidrácidos e os que têm oxigênio são os oxiácidos. E por que isso aqui é tão importante? Porque na hora de fazer o nome deste ácido, nós vamos usar justamente a presença ou ausência de oxigênio como critério para fazer a nomenclatura. Então nós vamos começar com os hidrácidos. Então nós vamos anotar assim, ó, hidrácidos. Como que eu faço o nome dos hidrácidos para o vestibular? A gente coloca a palavra hídrico no nome. Então hidrácidos vão ganhar hídrico. Eu vou apresentar para vocês algumas fórmulas de hidrácidos. Você não precisa memorizar todas elas. Basta que você consiga perceber pela primeira fórmula, tá? Que ele é um hidrácido e que vai ganhar hídrico no nome. Eu fazendo o nome do primeiro, tenho certeza que vocês todos vão conseguir fazer o nome dos outros hidrácidos que eu vou apresentar. Vamos lá, olha só. Primeira fórmula vai ser o HF. Os hidrácidos, né, eles têm esse nome quando eles estão em solução aquosa. Então, próxima fórmula será HCl. Vai anotando aí para mim. HBr, HI. Eu não sei se você percebeu, mas fazer analogias ajuda na hora de entender, de você conseguir fazer com que aquilo tenha sentido, conectar com outras partes, né, da matéria. Até aqui, esses 4 elementos fazem parte da família dos halogênios. E tem mais 2 que eu gostaria que você conhecesse, o H2S e o HCN. Tá? Então a gente coloca o aquoso aqui para falar que em água, né, eles são ácidos. E como que eu faço a nomenclatura deles? Então vamos lá. A gente coloca a palavra ácido, o nome do elemento, que é flúor. E aí repare só, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, eu gosto de usar ela. Eu vou copiar esse nome, hídrico, e vou acrescentar ele aqui. Pronto, ó. Aí está o nome do ácido, ácido fluorídrico. Então, para você fazer a nomenclatura desses ácidos, é apenas isso. Basta você colocar o nome do elemento com a palavra hídrico ao final. Nós temos um exercício, então, que você pode fazer agora, nesse momento. Para todas as outras fórmulas que sobraram, você conseguiria fazer o nome desse ácido? Então vamos lá. Como que eu posso fazer o nome desse ácido para todas as outras fórmulas que sobraram?